Senhores vereadores, senhoras vereadoras, daremos início nessa data, 25 de fevereiro de 2019, à quarta sessão ordinária dessa Câmara Municipal, conforme dispõe o nosso regimento interno. Solicito ao vereador Leandro Félix Penati, primeiro secretário, que proceda a chamada nominal do termo de presença. Termo de presença: Carlos Ivan Sica. Presente. Edson Donizete Marconato. Presente. Fernando Oliveira Antônio. Presente. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Presente. Ilzanete Alencar de Souza. Presente. Geandre Dave Roncato. Presente. Leandro Félix Penati presente. Neiva Raquel Rúbia. Presente. Trude Perte Alan Leite Rister. Presente. Com a presença de 9 dos senhores vereadores, declaro em nome de Deus abertos os presentes trabalhos, determinando em seguida a votação da ata da terceira sessão ordinária afixada no painel interno, conforme determina o nosso regimento. Está em discussão a ata mencionada. Não havendo discussão, passamos à votação. Chamada nominal. Chamada nominal: Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Gianni Dave Roncato. Sim. Leandro Félix Penati, sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. Trude Perte Alan Leite Rister. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, a referida ata está aprovada. Dando prosseguimento aos trabalhos dessa sessão, passamos à leitura da pauta do expediente de hoje. Indicação 139 de 19. Assunto: que proceda estudo técnico e consequente troca de iluminação pública no entorno da Escola Estadual Professora Maria José de Aguiar Zeppelini, localizada no bairro Cambará, tendo em vista que a iluminação existente no referido local se encontra obsoleta, não atendendo ao fim que se destina, qual seja prover de claridade os logradouros públicos. Frise-se que a iluminação pública eficiente contribui de forma significante na segurança dos munícipes que transitam à noite pela via. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação 140 de 19. Assunto: que proceda estudo técnico e consequente troca de iluminação pública em toda a extensão da rua Benedito Silveira Campos, localizada no bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que a iluminação existente na referida via se encontra obsoleta, não atendendo ao fim a que se destina, qual seja prover da claridade os logradouros públicos. Frise-se que a iluminação pública eficiente contribui de forma significante na segurança dos munícipes que transitam à noite pela via. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação 141 de 19. Que proceda estudo técnico e consequente troca de iluminação pública na rua Vereador Vitor Pôncio, em frente à área de lazer Genato Suave, localizada no bairro Bom Jesus 2, tendo em vista que a iluminação existente na referida via se encontra obsoleta, não atendendo ao fim a que se destina, qual seja prover da claridade os logradouros públicos. Frise-se que a iluminação pública eficiente contribui de forma significante na segurança dos munícipes que transitam à noite pela via. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação número 142 de 19, que proceda a limpeza no terreno localizado na rua Vicente Borsato, esquina com a rua José Vendrame, bairro Jardim Maria Antonieta, tendo em vista que os moradores estão reclamando do acúmulo de lixo e entulho despejados de forma irregular no referido terreno. Frise-se que esse fato está ocasionando mau cheiro no local e contribuindo na proliferação de animais peçonhentos. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação 143 de 19, que proceda a revitalização de faixa de pedestre na rua Tiradentes, esquina com a rua Cristina Taranto Paris, bairro Centro, tendo em vista que a faixa existente no local está apagada. Frise-se que esse fato está ensejando insegurança para os pedestres durante a travessia na via pública. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação 144 de 19, que proceda à instalação de guarda-corpo na ponte localizada na rua Vereador João Batista Martins, bairro Jardim Maria Antonieta, tendo em vista que a falta deste importante dispositivo de segurança está ensejando o risco de acidente no local. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação 145 de 19, que proceda à operação tapa-buraco na Avenida
a doutora Ademar de Barros, em frente à Escola Municipal Contador Valdomiro Justolin, Comércio, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação 146 de 19, que procede a operação tapa-buraco na rua Francisco Corrêa de Barros, esquina com a Avenida Doutor Ademar de Barros, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação 147 de 19, que procede a operação tapa-buraco na rua José Vendrame, em frente ao número 98, bairro Jardim Maria Antonieta, tendo em vista que o buraco na pavimentação asfáltica está causando transtornos para os motoristas que trafegam pela via, bem como colocando em risco a segurança dos transeuntes da via. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Indicação 148 de 19, para que estude a possibilidade de fazer um novo decreto a respeito das diárias concedidas para os motoristas que atuam na Prefeitura Municipal, avaliar melhor a questão do valor que é pago hoje e também os critérios que são usados para as viagens, tipo distância, horário previsto, pois hoje, segundo os motoristas, é pago o valor de R$ 50 reais para cada viagem. Além de ser um valor muito baixo nos dias atuais, tem casos de motoristas que saem para viajar às 2 horas da manhã e só retornam às 23 horas, recebendo apenas uma diária. Outro fato a ser analisado é para que seja feito o pagamento dessas diárias antes dos motoristas sair de viagem, pois os pagamentos diários estão sendo pagos após e com muito atraso, e que prejudica os motoristas que têm que bancar as despesas e muitas vezes não dispõem de recurso próprio para irem viajar. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 149 de 19, que o departamento competente providencie urgente a manutenção da estrada do bairro Batistada, sendo que o local encontra-se em péssimas condições de uso. Autoria: Trudipert Alan Leite Rister. Indicação 150 de 19, que seja feita a limpeza de um terreno localizado na rua Marta Maria Bianchim, próximo ao número 52, bairro Santo Antônio, nos fundos da empresa Arcor do Brasil, tendo em vista que esse terreno tem se tornado local de descarga de lixo e materiais inservíveis. A presente solicitação está em conformidade com a Lei 2.873 de 2015, que dispõe sobre a limpeza e capinação de terrenos baldios de Rio das Pedras. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 151 de 19, ao Departamento de Meio Ambiente que proceda a poda de árvores, capinação e limpeza em terreno localizado na rua Fernando Costa, próximo ao número 11, bairro Centro. Procedimentos necessários, pois segundo os moradores próximos ao local, a sujeira e o mato alto têm contribuído para o surgimento de insetos e animais peçonhentos. A presente solicitação está em conformidade com a Lei número 2.873 de 2015, que dispõe sobre a limpeza e capinação de terrenos baldios de Rio das Pedras. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 152 de 19, que se proceda a operação tapa-buraco em toda a extensão da rua João Barrichello Sobrinho, bairro Vitória Perim Cesarino, Pombal, tendo em vista os transtornos causados aos moradores e a motoristas que trafegam pela referida via. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 153 de 19, que proceda a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Ângelo Pedro Piotto, bairro Vitória Perim Cesarino, Pombal, tendo em vista os transtornos causados aos moradores e aos motoristas que trafegam pela referida rua. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 154 de 19, que proceda a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Maria Borte Rosinelli, bairro Bom Retiro, tendo em vista os transtornos causados aos moradores e aos motoristas que trafegam pela referida rua.
Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 155 de 19, que proceda a operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Euclides Guidolin, bairro Bom Jardim, tendo em vista os transtornos causados aos moradores e aos motoristas que trafegam pela referida rua. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 156 de 19, a instalação de uma lombada ou que seja escrito pare na esquina da rua Cassiano Bonassa com a rua Divino Antônio Roncato, tendo em vista os riscos de acidentes de trânsito neste local. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 157 de 19, que se proceda a limpeza em toda a extensão da rua São Vicente de Paulo, compreendendo os bairros Dona Rosina e Maçuricuri, pois há uma grande quantidade de lixo e materiais de toda espécie e natureza descartados nessa região, trazendo sérios riscos à saúde da população. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 158 de 19, que sejam instalados ecopontos em todos os bairros da cidade, onde a população possa descartar materiais recicláveis, papel, plástico, vidro e metal, resíduos de construção civil, entulho, madeiras, latas de tinta, pneus, resíduos de poda e jardinagem e outros objetos inservíveis, como sofás, armários, móveis, entre outros. Locais estes onde uma vez por semana a Prefeitura Municipal possa fazer a remoção desses materiais para destino apropriado e definitivo. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 159 de 19, que se proceda à colocação de uma grade de ferro na Boca de Lobo, localizado na rua Lázaro de Almeida, próximo ao número 254, esquina com a rua Luiz Furlan, no bairro Alberto Zeppelini, tendo em vista o risco de acidentes a moradores e transeuntes. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 160 de 19, que se proceda ao cascalhamento de toda a extensão da rua de terra batida da localidade rural Santa Isabel, tendo em vista que nos dias chuvosos o transporte escolar encontra dificuldades para o atendimento aos alunos daquela região que frequentam as escolas da nossa cidade. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 161 de 19, ao Departamento de Meio Ambiente para que proceda a limpeza de lixo e entulhos de todo o entorno do bairro Vitória Perim Cesarino, Pombal, tendo em vista reclamações dos moradores do bairro sobre a infestação de insetos e animais peçonhentos. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 162 de 19, ao Departamento de Meio Ambiente para que proceda a limpeza e capinação em toda a área do Parquinho, localizado entre as ruas Basílio João e João Severino, no bairro Bela Vista, próximo às margens do Ribeirão Tijuco Preto, pois o mato alto está tomando conta de toda a área do referido Parquinho. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 163 de 19, que se proceda a operação tapa-buracos na rua Maria Polianato Froner, bairro São Cristóvão 2, em frente à Escola Municipal Professor Augusto Elias Salles, tendo em vista os transtornos causados aos professores, pais e aos alunos que frequentam a referida unidade escolar. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 164 de 19, que se proceda à remoção de um poste na Avenida Serafina Luca Marino, próximo ao número 492, bairro Cambará, tendo em vista que esse poste foi substituído, mas ainda se encontra no local apresentado risco de queda, trazendo insegurança a moradores e a usuários daquela via pública. Autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Indicação 165 de 19, que efetue a limpeza da galeria de água pluvial localizada na rua José Emílio Beitiol, próximo ao número 241, bairro São Cristóvão,
pois está com acúmulo de sujeira. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 166 de 19, que se proceda à implantação de uma lombada próxima ao número 500, ao lado da Escola Municipal Claudete Aparecida Guidolin Nicolai, situada na rua Antônio Bertassi, bairro Bom Jardim. Esta ação tem como finalidade principal a redução de velocidade na rua da escola, evitando acidentes. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 167 de 19, retirada. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 168 de 19, que realiza a limpeza da praça, que se localiza na rua Júlio de Medeiros, Vila Kennedy, pois encontra-se muito suja. Esse local está em frente à pré-escola Júlia Celestino da Cunha André, onde as crianças, pais e funcionários transitam no dia a dia. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 169 de 19, que realiza a operação tapa-buraco na rua Pastor José Ribeiro, próximos aos números 94 e 100, no bairro São Pedro. Os moradores e os que trafegam pela rua reclamam das condições do asfalto, que apresentam buracos de grandes profundidades. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 170 de 19, que providencia a troca da cobertura de policarbonato do velório municipal, localizado na rua Joaquim Leite, sem número, centro, pois encontra-se bastante danificada e deteriorada. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 171 de 19, que efetue a construção de uma canaleta na rua Pedro Ângelo Piotto, esquina com a rua Luiz Delfini, bairro Vitória Perim Cesarino, pois moradores fizeram esta solicitação para escoar as águas da chuva. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 172 de 19, que realiza a operação tapa-buraco na rua José Marcelo, próximo aos números 4, 15, no conjunto habitacional José Ângelo Montagnani. Moradores e usuários relatam que os buracos estão dificultando o tráfego. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação número 173 de 19, fazer a capinação em toda a extensão da rodovia Valério Pedro da Silveira Martins, que liga Rio das Pedras a Piracicaba, tendo em vista que o mato alto está encobrindo as placas de sinalização, atrapalhando motoristas que passam pelo devido local. Autoria Leandro Felete Penati. Indicação 174 de 19, vem através deste solicitar ao órgão competente que realize a manutenção asfáltica na rua Quintino Bocaiúva com a rua Mário Tavares, bem como regularizar o estacionamento nas ruas citadas. Caminhões de cargas estacionam na referida rua, o que causa transtorno aos moradores e aos próprios motoristas, pois além de serem obrigados a desviarem do buraco, o fluxo em um dos sentidos fica comprometido. Autoria Geandre David Roncato. Indicação 175 de 19, vem através desse solicitar ao órgão competente municipal que realize a manutenção asfáltica na Avenida Ademar de Barros com a rua Francisco Correia de Barros, no bairro Centro, em frente à Escola do Comércio. Autoria Geandre David Roncato. Indicação 176 de 19, assunto, vem através desse solicitar ao órgão competente municipal que realize a manutenção asfáltica na rua Correia de Barros, número 296, em frente ao portão de entrada do supermercado Dia. Autoria Geandre David Roncato. Indicação 177 de 19, que seja feita a limpeza e capinação da área verde situada no bairro Dona Rosina, entre a rua Ângelo Pascon e a Avenida Paulo Castellani, onde a sujeira e o mato alto está levando animais peçonhentos às residências. Autoria Leandro Frete Penati.
fazer a poda de árvores em toda a indicação 178 de 19, fazer a poda de árvores em toda a extensão da Avenida Darwin do Amaral Viegas, no bairro São Cristóvão 1, com o intuito de melhorias na iluminação pública da devida via urbana. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação 179 de 19, providenciar 2 pontos de ônibus em ambos os lados da rodovia Valério Pedro da Silveira Martins, próxima à Fazenda Pinheirinho, tendo em vista que moradores não têm ponto específico para embarque e desembarque, além de estarem expostos ao sol e chuva. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação 180 de 19. Estudos técnicos visando a construção de lombadas e ou redutores de velocidade na rua Teresa de Souza Brasil, em frente ao condomínio Vivendas de Java. A devida rua tem uma grande movimentação de pedestres diariamente, que usufruem do local para fazer corrida e caminhada e estão expostos ao perigo devido à alta velocidade que motoristas passam pelo local. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação 181 de 19, providências urgentes em relação a tapa-buracos na Avenida Rosina Figorelli Cury, no bairro Dona Rosina, onde a devida rua encontra-se com grandes buracos, trazendo transtornos e riscos a diversos motoristas. Vale ressaltar que essa não é a minha primeira indicação referente ao devido local, que há tempos moradores e transeuntes da via vêm reclamando do descuido e abandono do local. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação 182 de 19, que seja realizada uma operação tapa-buraco na Avenida Serafina Luca Marino, próximo ao número 400, onde um grande buraco se abriu e está causando transtornos a motoristas e pedestres que por ali passam diariamente. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação 183 de 19, que seja realizada uma operação tapa-buraco na rua Jacinto Barrichello, em toda a sua extensão no bairro Bom Jesus 2, pois o estado da rua está crítico devido a muitos buracos em sequência. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação 184 de 19, providenciar passagem de máquina e colocação de cascalhos na rua Helena Trevisan Baldini, bairro São Pedro, visando que os munícipes da referida via reclamam que as valetas estão aumentando. Autoria Leandro Frete Penati. Indicação 185 de 19, para que seja asfaltado ou consertado os buracos da rua Leonel Giovannini, no cruzamento com a rua Antônio José Pimpinato, no bairro Bom Jardim, em prol de beneficiar e atender aos moradores. Autoria Edson Donizete Marconato. Indicação 186 de 19, para que sejam asfaltados ou consertados os buracos da rua Ângelo Rossi, no cruzamento com a rua Júlio Rogério, no bairro Santo Antônio, em prol de beneficiar e atender aos moradores. Autoria Edson Donizete Marconato. Indicação 187 de 19, o conserto de um buraco no asfalto que fica bem em frente à casa de número 21, na rua Antônio José Pimpinato, no bairro Bom Jardim. O asfalto totalmente destruído pelas águas das chuvas. Autoria Edson Donizete Marconato. Indicação 188 de 19, que seja providenciada a operação tapa-buraco na rua Leonel Giovannini, no bairro Bom Jardim. Autoria Edson Donizete Marconato. Indicação 189 de 19, solicita ao digníssimo prefeito municipal Antônio Carlos de Favre que cobre ações da rodovia do Tietê para 1. Resolver imediatamente os graves problemas constatados ao longo da estrada Júlio Bassa. 2. Promover melhorias, valendo-se de projeto e material de qualidade, de forma que as avarias não voltem a ser observadas com a mesma constância com que são registradas atualmente. 3. Assumir a manutenção rotineira da vicinal. Autoria Carlos Ivan Sica. Indicação 190 de 19,
que proceda a pintura urgente de uma faixa de pedestre na rua Tiradentes, esquina com a Moraes Barros e Moraes Barros, esquina com Tiradentes, centro, para facilitar a travessia de transeuntes, trazendo mais segurança. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 191 de 19, que proceda a instalação de placas de sinalização de trânsito ao lado da Escola Municipal de Educação Infantil Pastor Antônio Rúbia, situada na rua Adelina Rinaldi Pelissato, número 25, bairro Bom Jardim. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 19219, que realiza a instalação de placas de sinalização de trânsito ao lado da Escola Municipal Claudete Aparecida Guidolin Nicolai, situada na rua Antônio Bertassi, número 535, bairro Bom Jardim. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 193 de 19, que procede a operação tapa-buraco na rua Leonildo Rosinelli, próximo aos números 18, 30 e 38, no conjunto habitacional José Ângelo Montagnani. Moradores relatam que os buracos estão trazendo transtornos aos motoristas e motociclistas. Autoria Neiva Raquel Rúbia. Indicação 194 de 19, que proceda a capinação, limpeza e a manutenção do velório municipal centro, tendo em vista que o mato alto está causando transtornos para os munícipes, assim como manter o ambiente saudável. Autoria Ilzanete Alencar de Souza. Indicação 195 de 19, que viabilize operação manutenção do asfalto e reconstrução de guia e sarjeta no cruzamento da rua Vereador Vitor Pôncio com rua Bernardino de Campos, Jardim Bom Jesus 1, tendo em vista deslocamento do asfalto e guia e sarjeta, formando uma cratera. Autoria Ilzanete Alencar de Souza. Indicação 196 de 19, que procede através do departamento competente em caráter de urgência a colocação de um ponto de ônibus com cobertura e assentos na rua São Vicente de Paula, próxima à Escola do Cambará, no bairro residencial Parque Cambará. Autoria Ilzanete Alencar de Souza. Moção número 8 de 19. Voto de profundo pesar pelo falecimento de Geraldo Lemes de Souza. Autoria Neiva Raquel Rúbia, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Requerimento número 34 de 19. Considerando que chegou ao conhecimento desta Casa de Leis reclamações no que tange o agendamento de exames laboratoriais no Centro Médico Municipal, considerando que as reclamações consistem na dificuldade que os munícipes vêm enfrentando para a aquisição de senha e consequente agendamento dos referidos exames, visto que, segundo informações, enfrentam filas a partir das 6 horas da manhã para conseguir o atendimento. Considerando que, supostamente, o setor responsável pelo agendamento não disponibiliza senha preferencial para idosos, dentre outras pessoas que gozam do direito de preferência. Por fim, considerando que, segundo relatos, a quantidade de senha disponível diariamente é desproporcional à quantidade de munícipes que buscam o agendamento em questão, tendo em vista que alguns munícipes, após enfrentarem filas, não lograram êxito na retirada de senha e consequente agendamento do exame. Requeremos ao chefe do Executivo para que este, por meio de órgão competente, atenda ao que segue e responda a esta Casa de Leis as seguintes indagações. 1. Qual o número de exames laboratoriais represados no município? 2. Qual o número de senhas disponibilizadas diariamente aos munícipes para o agendamento dos exames em questão? 3. São fornecidas senhas preferenciais? Sendo positiva a resposta, a quantidade mínima ou máxima de senhas preferenciais distribuídas diariamente? 4. Quantos exames laboratoriais são realizados mensalmente no município? Favor de discriminar por tipo. 5.
Quantos e quais os laboratórios realizam exames laboratoriais para o município? Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Está em discussão o requerimento 034/2009. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzaneto Alencar de Souza. Sim. Jeane David Roncato. Sim. Leandro Fred Penal. Sim. Neva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 35 de 19. Considerando que chegou ao conhecimento dessa Casa de Leis reclamações no que tange a necessidade de melhorias na rua Aristeu Macedo de Souza, localizada no bairro Bom Jardim, tendo em vista que as reclamações consistem no estado precário de conservação que se encontra o pavimento asfáltico, bem como na falta de iluminação pública na via. Conforme faz prova as fotos colecionadas e ao presente requerimento, diante das inúmeras indicações que foram apresentadas ao Poder Executivo, relatando os problemas aludidos e que restaram infrutíferas, haja vista que persistem, requeremos ao chefe do Executivo para que esse, por meio do órgão competente, atenda ao que segue e responda a esta Casa de Leis as seguintes indagações. 1. Há procedimento licitatório para o recapeamento da rua Aristeu Macedo de Souza? Sendo positiva a resposta, qual o prazo para início e término do serviço? 2. Não havendo processo licitatório aberto, informe se referido recapeamento consta na programação ou em destinação de emenda parlamentar para o presente exercício. 3. Há procedimento licitatório aberto para a instalação de iluminação pública na rua Aristeu Macedo de Souza? Sendo positiva a resposta, qual o prazo para início e término do serviço? Não havendo, justificar o motivo. Autoria: Fernando Oliveira Antônio. Está em discussão o requerimento número 035/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzaneto Alencar de Souza. Sim. Jeane David Roncato. Sim. Leandro Fred Penat. Sim. Neva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 36 de 19. Requer que o presente seja encaminhado ao Poder Executivo solicitando as seguintes informações. Quais as ações que o departamento competente realizou no exercício de 2018 em relação às atividades em conformidade com o que determina a Lei Municipal 3.031, de 25 de junho de 2018. Inclui no calendário oficial de eventos do município Junho Verde, mês de conscientização para ações sustentáveis em prol do meio ambiente, elencando-as pontualmente e referente ao exercício de 2019, qual seria a programação ser realizada, sendo que o assunto que trata a referida lei é de extrema importância para o município. Autoria: Trude Pert, Alan Leite Rister. Está em discussão o requerimento 036/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzaneto Alencar de Souza. Sim. Jeane David Roncato. Sim. Leandro Fred Penat. Sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 37 de 19. 1. Solicitar ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAI, de quais razões, segundo os moradores, está levando à suspensão do fornecimento de água ao bairro Vitório Perim Cesarino Pombal. 2. Qual a previsão de se fazer reparos na caixa d'água do referido bairro? Segundo os moradores, a suspensão do fornecimento faz com que sejam privados do uso de água e paguem pelo
pelo ar que transita nos encanamentos. 3. Ainda, segundo os mesmos moradores, quando o abastecimento é normalizado, ocorre o transbordamento de água da caixa, que acaba sendo desperdiçada devido ao problema na boia. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento 037/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Penato. Sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 38 de 19. Sobre a Escola Municipal Professor Augusto Lia Salles. 1. Informar quando será feita a manutenção e limpeza em todos os aparelhos de ar-condicionado que estão servindo de abrigos de pássaros, onde os mesmos defecam, causando contaminação de todo o prédio, além da proliferação de piolhos, que estão causando incômodos e colocando em risco a saúde dos professores, dos funcionários, alunos em salas de aulas e das crianças que frequentam a creche. 2. Informar quando será colocado um aparelho de ar-condicionado na cozinha da creche dessa escola, pois as cozinheiras trabalham nesse ambiente sofrendo os efeitos da alta temperatura no local. 3. Informar se há previsão de reforma ou construção de uma cozinha adequada para a creche em função da atual cozinha estar funcionando em local improvisado. 4. Informar se há previsão do envio de eletricistas para fazer a manutenção dos ventiladores e linhas telefônicas da referida escola municipal. Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento 038/2019. Senhor presidente, eu não sei se pode redigir novamente o requerimento, mas não pode colocar ar-condicionado dentro da cozinha. Haja visto que é o local quente e o ar-condicionado é frio, havendo um choque térmico. Tem o aparelho que é o exaustor, que tira o ar quente de dentro da cozinha. Mas lá tem 2 ventiladores, tem um que está parado também. Então que conserte outro ventilador. Não, sim, é que o senhor solicitou um ar-condicionado dentro da cozinha. Isso é fora da norma. Tranquilo. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando de Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Penato. Sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 39 de 19. Por que há tantas dificuldades para se conseguir cavaletes para fechamentos de ruas, para festas de aniversários de moradores, promoções festivas de comerciantes, eventos religiosos, etc. e tal? Autoria: Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento 039/2019. Essa solicitação, ela tem muito a ver com a organização do trânsito, né? Mas, de qualquer forma, a gente deve aprovar o requerimento para que venha como uma resposta técnica para o assunto, né? Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal: Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean David Roncato. Sim. Leandro Fred Penato. Sim. Neiva Raquel Rúbia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 40 de 19. 1. Informar se a UBS, Unidade Básica de Saúde do bairro Massude Curi, foi terceirizada. 2. Se afirmativo, informar por qual razão desta Câmara de Vereadores não ser previamente consultada antes da efetivação desse contrato de terceirização. 3. Informar a razão social da empresa terceirizante. 4.
informar o período de vigência do contrato firmado entre a empresa terceirizante e a prefeitura. 5. Informar há quanto tempo esta empresa presta serviços na área de saúde pública. 6. Enviar a esta Câmara de Vereadores a cópia da íntegra do contrato de terceirização. 7. Informar os valores pagos e a forma de pagamento pelos serviços prestados. Está em discussão o requerimento número 040/2019. Posso assinar junto, vereador, o requerimento? Sim, por favor. Só retificando, a autoria Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade, do requerimento do requerimento 40. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean David Roncato. Sim. Leandro Fred Penado. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 41 de 19. 1. A quem pertence o terreno localizado na travessa 4 de abril, esquina com a rua Dr. Mário Travares, em frente à garagem municipal, que está sendo utilizado como uma espécie de ferro velho da prefeitura, onde veículos não mais utilizados são descartados. 2. A prefeitura aluga esse terreno. 3. Se afirmativo, qual o valor mensal desse aluguel? 4. Qual previsão de devolução ao proprietário para que os recursos financeiros gastos com aluguel sejam investidos em outras áreas prioritárias para os munícipes? Autoria, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento 041/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Felete Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 42 de 19. 1. Informar qual a previsão de colocação de 2 coberturas nos pontos de ônibus existentes do lado esquerdo e do lado direito da rua São Vicente de Paulo, na calçada da Escola Estadual Professora Maria José de Aguiar Zepelini, no bairro Cambará, para o abrigo dos usuários durante as chuvas. 2. Melhorar a iluminação deficiente do local, devido a riscos de assaltos aos alunos que frequentam a referida unidade escolar no período noturno. 3. Em função disso, solicitamos também a presença da Guarda Municipal, principalmente nos horários e saídas de alunos que frequentam a referida unidade escolar no período noturno. Acompanha abaixo assinado com mais de 115 assinaturas. Autoria, Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Está em discussão o requerimento 042/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 43 de 19. Sendo a rua João Batista de Melo Aires, nas proximidades da UBS Mateus Bonassa, apresentar problemas de congestionamento devido a pacientes que ali frequentam, requeiro a seguinte informação. 1. Existe a possibilidade de tornar em um único sentido a rua acima citada? Autoria, Geandre David Roncato. Está em discussão o requerimento 043/2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Fernando Oliveira Antônio. Sim.
Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 44 de 19. Como consta na indicação de 9 de outubro de 2018, que se refere à manutenção do muro da Guarda Mirim, solicito as seguintes informações. 1. A Prefeitura Municipal, junto à Secretaria de Obras, sabe o risco de acidente no qual as pessoas que frequentam a Guarda Mirim, juntamente com os vizinhos, estão correndo? 2. Foi realizada uma vistoria técnica para a manutenção deste muro? 3. Há alguma previsão para que seja realizada tal manutenção? 4. Qual é o prazo desse conserto? Autoria, Jean de David Roncato. Está em discussão o requerimento 044-2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Jean de David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 45 de 19. Com relação ao contrato número 149 de 2018, firmado entre o município de Rio das Pedras e a empresa Guimarães e Santos Engenharia e Construção Limitada, EPP, no dia 11 de 12 de 2018, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em construção de ecoponto, para recebimento de pequenos volumes e adequação de transbordo de grandes volumes de resíduos provenientes da construção civil, serviços urbanos, volumosos e recicláveis no município de Rio das Pedras, requeremos que sejam prestadas as seguintes informações. 1. O objeto do referido contrato está em execução. Em caso de resposta negativa, explicar os motivos. 2. Se a execução do contrato já tiver sido iniciada, informar a data de emissão da ordem de serviço e encaminhar cópia das eventuais medições acompanhadas de laudo do responsável técnico. 3. Encaminhar cópia do cronograma físico-financeiro mencionado na cláusula número 2 do contrato e da portaria de nomeação do gestor de contrato. 4. Informar se os trabalhos estão sendo realizados de acordo com o previsto no cronograma físico-financeiro, informar se os recursos financeiros que suportarão a presença de despesa são próprios ou vinculados e encaminhar cópia da respectiva nota de empenho. Autoria, Leandro Ferretti Penati e Neiva Raquel Rubia. Está em discussão o requerimento número 045 de 2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Requerimento número 46 de 19. Considerando o recebimento da CIP, contribuição de iluminação pública no município de Rio das Pedras, informar o motivo de ainda não terem sido instalados os braços de luz nos postes da rua Aristeu Macedo, bairro Bom Jardim. Autoria, Edson Donizete Marconato. Está em discussão o requerimento 046-2019. Encerrada a discussão, passamos à votação. Chamada nominal, Carlos Ivan Sica. Sim. Edson Donizete Marconato. Sim. Fernando Oliveira Antônio. Sim. Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Sim. Ilzanete Alencar de Souza. Sim. Geandre David Roncato. Sim. Leandro Fred Penati. Sim. Neiva Raquel Rubia. Sim. De acordo com a votação dos senhores vereadores, o referido requerimento está aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento aos trabalhos desta sessão, solicito à vereadora Neiva Raquel Rubia que proceda à leitura do versículo bíblico.
Boa noite a todos. A palavra de Deus diz hoje em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras até que estão encobertas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus abençoe e uma boa noite a todos. Declaro livre a tribuna aos senhores vereadores para suas manifestações pessoais, conforme livro de inscrição de oradores. Com a palavra, o vereador Francisco Vanderlei Sarmento de Andrade. Boa noite. Em nome do presidente, cumprimento os demais vereadores e vereadora, funcionários da casa, público presente, guarda municipal, sejam bem-vindos aí. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo na nossa cidade aí. Pena que não são reconhecidos, né, meu amigo? O pessoal que também está nos assistindo em casa aí, obrigado por estar nos acompanhando. Tem bastante pessoa que me acompanha, que me liga e fala: acompanhei seu trabalho, Canela. Os demais aqui já é quase da casa, né, seu Cláudio? Eu queria falar um pouquinho de um requerimento que eu fiz sobre a operação Tampa Buraco, bairro Luiz Massudo de Curu, Dona Rosina. Ele me respondeu o requerimento que a verba que era para dar continuidade aos trabalhos lá, o governador bloqueou a verba, não está vindo mais. Então, queria ver se o prefeito não consegue fechar algumas ruas lá no bairro, porque não tem como passar mais lá. A rua Anjo Pascom mesmo não tem mais como passar lá. Então, eu vou fazer um requerimento aqui a próxima semana pedindo para fechar aquela rua, até conseguir a verba para começar as obras de novo lá. Não só lá, está a cidade inteira, né? Mas lá a gente está pedindo direto, não só eu, os demais vereadores também. Mas tá feio ali, viu? E a gente é cobrado todos os dias. Vocês viram que hoje eu fiz 16 indicações, uma moção Eucaneiva e 6 requerimentos, né? E todos aqui estão vendo o trabalho de cada um aqui, né? Todos estão trabalhando, né? E a turma mete o pau, né, vereador Nabuco? Mas normal, né? Fala que a gente não faz nada, né? Ô Luiz, passa para mim um pouco aquelas fotos Senhor vereador Canela. Sim. Discordo do senhor, não é normal isso não, viu? Pô, fala. A gente não consegue agradar todo mundo, não. Dos carros da prefeitura, que eu fiz um requerimento também, veio falando para mim que foi comprado 6 carros só, 2017, 2018. Isso. Ó, esse poste aí, foi colocado um poste novo, e ali tem um campinho de futebol. E não retiraram esse poste aí, ó. Queria que as pessoas responsáveis por isso aí, a prefeitura entrasse em contato e pedir para retirar esse poste aí. Já que colocou um novo caminhão, estava lá, por que não tirou o poste velho? Vai esperar cair, machucar alguém? Você no Cambará, perto do campinho. Olha lá, Nardelli, pedido seu lá. A gente estava visitando a escola Elias Salles, a creche, a escola. Tem bastante coisinhas para fazer lá, principalmente os ar-condicionado, que não funciona. Essa aí acho que quase todos os vereadores conhecem, né? Essa estrada lá no final do Pombal que sai para Santa Teresa. Ali está sendo um descarte de lixo. Ali tem cachorro morto, tem bichos que eu fui lá esses dias lá, tá feio ali, viu? Claro que eu sei que não é erro do poder público, mas eu não, alguém tem que tomar providência sobre isso aí, né, gente? Que Rio das Pedras tá ficando um depósito de lixo, tudo que é lugar é lixo. E eu que ando bastante no meio dos matos aí, ó, onde vai tem depósito de lixo. Esse daí eu já passei, acho que os vereadores viram, faz um ano já que eu pedi para ver se arrumava essa boca de lobo aí. E nada, nem coloca uma grade na frente ali, ó. Então teria que tampar ela, né, já que não põe. Se alguém passa ali, cai e morre, perde uma vida aí, fica pior, não fica? Como não tem dinheiro para pôr uma gradinha em cima, dá um jeito de tampar isso daí e pronto. Que nem eu falei pro rapaz que mora na frente lá, o Tais, que pediu para mim várias vezes já. Esse baixo-assinado aí é sobre a escola do Cambará. Veio uma estudante aqui, nos procurou com 119 baixo-assinados e pediu para que fizesse alguma coisa ali, como eu fiz, outros vereadores também estão fazendo, por ponto de ônibus ali,
poda de árvore, iluminação melhorar, porque ali vai esperar acontecer alguma coisa para poder fazer alguma coisa. Está aí os barcinados, aí, 119 barcinados. Quem quiser conferir, está no meu gabinete. O que é as solicitações, senhor vereador? Isso, eu fiz por requerimento, pedindo ponto de ônibus nessa escola, poda de árvore e iluminação, melhorar a iluminação lá, que não tem. E eles saem às vezes 11 horas da noite ali, fica ali, e os moleques ficam mexendo com as meninas, o pessoalzinho ali, né? Então eles vieram, as moças veio aí e me procurou para isso aí. E colheu a assinatura de todos os alunos da noite lá, ela colheu. Com RG e CPF ainda, telefone. Tem mais foto, Luiz? É isso aí, pessoal. Boa noite a todos aí. Com a palavra, a vereadora Neiva Raquel Rúbia. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadora presente, as pessoas que aqui estão em mais uma sessão da nossa casa, as pessoas que estão nos assistindo através do nosso site, uma boa noite a todos. Gostaria de falar um pouquinho a respeito das minhas indicações dessa noite, começando ali da Escola Claudete. Nós sabemos que toda a nossa cidade precisaria mesmo ter tapa-buraco para tudo quanto é lado, devido àquela rua, a Euclides Guidolin com a Maria Borte Rosinelli. Então o vereador pediu hoje tapa-buracos naquela rua. Ela tem 2 nomes porque ela é extensa e a cidade cresceu e teve outro nome. Então o que acontece? O loteamento novo ali, do lado do Borsato, ficou muito bom. Então as pessoas elas acabam cortando aquela rua por ter muito buraco e vai pelo acesso novo. E ali o que acontece? Nós temos uma escola ali do lado, a Claudete, e as pessoas estão virando com tudo. Devido a ser uma rua longa e a rua ali é um pouquinho fechada da Claudete. Então, estou pedindo aqui ao executivo para que possa fazer uma lombada ali. As pessoas estão entrando em alta velocidade. Isso é um perigo muito grande, né? Porque ali nós falamos de crianças, de muitas crianças, aliás, que saem. Então, ali, fazendo uma lombada antes, seria muito importante. Aliás, preveniríamos muita coisa, vamos dizer assim, para não acontecer nada. Uma lombada, ela salva a vida. Vereadora, pois não? Da parte, eu até agradeço também fazendo essa indicação que já fiz o ano passado, mas desculpem até de ser dessa forma, mas os diretores vão começar a fazer via sacra. Eu fui o primeiro, a senhora foi o segundo, vai vir o terceiro vereador, o quarto. Quem sabe a hora que chegar no 9º vereador, o prefeito, antes de acontecer o acidente, venha nos atender, né? E uma ideia também, tem um loteamento novo que a senhora acabou de falar, nos próximos, talvez colocar no plano diretor da cidade, que os loteamentos, ao ser lançados, ser colocados os redutores de velocidade. Sim. Né? Pelo menos não fica esse impasse do legislativo, ficar cobrando o executivo de lombada, sendo que um novo loteamento já esteja um estudo elaborado onde vai ter alta velocidade. Ótima ideia, vereador. É aquilo que nós falamos a respeito da Wilson. Ficou agora uma rua extensa, muito boa, e não tem um redutor de velocidade que pode. As pessoas hoje, infelizmente, vereador, elas andam... Uma palavra. Ali já aconteceu um acidente grave, já atropelou uma criança, que veio a óbito, inclusive, naquela rua. Meu Deus. Senhor prefeito. E não resolveu. Vai esperar acontecer outra tragédia? Então, acredito que pode eliminar isso daí, eu não estava sabendo, vereador. Então, realmente, ali está muito perigoso, é uma curva fechada, perigosíssima. Então, senhor secretário, competente, prefeito, estejam atentos, faz uma lombada, não custa nada e previne muita coisa. Aliás, falando das escolas ali, existem 2 escolas ali, Claudete e Pastor Antônio Rúbia, nós estamos pedindo placas, né, de identificação, placas de advertência. O que acontece? As pessoas, ela tem aquela passagem ali na rua, pintada no solo, mas as pessoas hoje não respeitam. Os motoristas, às vezes, não respeitam, acabam passando, sabendo que tem pessoas, precisa ter placas de sinalização, né, de advertência ali, área escolar, passagem sinalizada ali nessa parte. Então, já pediria, faz o serviço completo. Executivo, faz a lombada, faz
também a parte aí de sinalização das duas escolas. Também quero falar um pouquinho a respeito da faixa de pedestres aqui na rua Tiradentes. Nossa cidade ela está crescendo em todos os âmbitos, né? Tanto munícipes como veículos, e ali realmente está ficando um pouco perigoso. Nós estamos, essa rua é centro, bem dizer, tem 2 mercados muito grandes, tem um fluxo de veículos muito alto ali que passa, e também pedestres. Então o pedestre ele fica desnorteado, ele tem que olhar e olha e o motorista não quer nem saber. Ali já acontece muitos acidentes. Todas as vezes que a gente passa, sempre tem um caco de vidro ali, sempre tem alguma coisa. Então, eu acredito que logo, logo já vai ter que até pensar num semáforo neste lugar, mas que possa estar também pensando, fazendo ali, para não acontecer mais nada e o pedestre também passar por segurança. Às vezes tem pessoas que não têm condições de ter um carro e precisa se locomover. Então, que o pedestre também possa se sentir seguro ao passar. Queria falar um pouquinho do velório municipal da nossa cidade. Estando lá esses dias, dei uma olhadinha na estrutura de policarbonato ali. Como faz em dias de chuva? A pessoa ela já está naquele momento tão difícil, né, naquele lugar, e aí eu me deparei com aquilo, as pessoas que estavam ao meu redor falaram, vereadora, dá uma olhada nisso. E a gente acaba até passando um pouco de vergonha, né? Porque não custa nada trocar. A chuva ninguém segura, é Deus, né? Então, pode trocar ali o executivo, dar uma passadinha lá, dá uma olhadinha, dá uma olhada, veja como que, né, que está o nosso velório municipal. Vereadora. Pois não? Mais uma vez a parte, por Pois gentileza. Nosso velório municipal está morto. Porque você vai no banheiro, é uma calamidade. É barata para todo lado. Na verdade, vereador, precisaria reformar aquele lugar. Sim. Né? Nós vemos assim que a estrutura ali já está caótica. Então, eu acredito que agora teria mesmo que dar uma reformada naquele lugar. Porque está feia a coisa, é muito triste de ver, muito triste. Às vezes o ventilador está desligado, aquele calor tão grande, não tem como ligar muitas vezes, às vezes desliga porque vai direto na... Né? Então, eu acredito que não precisaria nem a gente pedir muito, vai lá. Executivo, dá uma passadinha lá, eu sei que o senhor passa sempre lá no velório, né? É uma coisa tão chata que as pessoas nos cobram, vereador. E é o final da fila, né? É o último lugar que nós passamos. Exatamente. Né? Deveria estar pelo menos nas mínimas condições. Nós vamos... outro dia estava num velório em Piracicaba e vi a diferença do velório daqui e de lá. Então, acredito que não custa nada fazer uma reforma, deixar um pouco mais bonito. Sabemos que a vida aqui é passageira, a nossa vida é passageira, é um sopro, mas um dia nós vamos ter que enfrentar tudo isso, né? Então peço para que o secretário, o executivo, dê uma passada e atente às nossas indicações, faça acontecer, por favor. Vereadora, Pois não? ontem eu estava lá no velório do Geraldo, começou a chover. Ontem o pessoal estava ali fora, estava tudo chovendo dentro, e telha quebrada. Acho que não é tão caro telha, né? Deve ter umas 10, 15 telha quebrada. Onde o pessoal fica fora. Isso que eu falo, né? Onde que nós vamos chegar? Posso dar uma dica? Iniciativa privada. Tem vários bancos dentro do velório. Se conseguir um patrocínio com as empresas, talvez com as funerárias, que vendem o seu produto ali para o velório, para o sistema de funeral, cada empresa participante pode colocar sua logomarca nos bancos. Sim. E com o dinheiro desse patrocínio, conseguir um local melhor. Não vai nem gastar o dinheiro público. Uma ótima ideia, vereador. Sabe? Pois não, Eu vereador? espero que, pelo menos com o velório, eles façam alguma coisa, porque deve ter mais ou menos um ano que eu mandei 2 projetos de lei para a prefeitura para fazer uma iniciativa muito parecida nos muros do estádio, né? E não fizeram. Isso retrata só o descaso, né? Não respeitam nem quem está vivo, quem dirá quem está morto. Isso é muito triste, é lamentável tudo que nós estamos vendo. Vocês que estão aqui nos assistindo, vendo as indicações, os requerimentos e tantas coisas, é muito triste. E o engraçado é que o tema da campanha era que tinha coisa que não precisava de dinheiro e tinha coisa que precisava da vontade. Então, eu acredito, vereadores, vereadora, público presente, está faltando muita vontade nessa administração. Fica aqui minha indignação. Vereadora, só uma parte. Pois não. Eu estava lembrando aqui que
existe um projeto de lei dessa Casa de Leis que o município, tá, ele pode receber manutenção, construção, reforma da iniciativa privada. Tá? E esse convênio existe e ele pode ser feito da seguinte maneira: cada comércio ou instituição que realizar o trabalho de manutenção, construção ou reforma, ele pode usar o elemento de publicidade de quem patrocinou aquela obra, construção ou manutenção. Então é uma troca benéfica, tá, para o município e para o comerciante, mas precisa ir atrás, né? Só lembrei de uma outra coisinha: 2017, quando foi instalado os novos pontos de ônibus, onde tem uma placa, né, grande, né? Eu fiz uma indicação aqui para que fosse vendido, né, o espaço publicitário daquele local, que pudesse ajudar com verbas para o Jori ou para o esporte, seja o que fosse. Até hoje não foi feito nada, né? Então são coisas que poderiam ser benéficas, né, e rentáveis para as outras áreas. É triste, é lamentável. Público, é triste. E os nossos corações ficam tristes também. Porque nós vemos que estamos aí, falamos, pedimos, damos ideia, mas nada acontece da mesma forma que falamos do campão. Também essa parte de pintar o muro, deixar um pouco mais bonito, deixar diferente, um pouco mais, né? Não com cara de abandono da forma que está. Então fica aqui, hoje é falta de vontade, porque isso daí eu acredito que é uma boa ideia e pode acontecer. Mas se a pessoa não tiver vontade, não adianta nada. E é o que nós vemos nessa administração. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Carlos Ivan Sica. Senhor presidente Tutim, em nome do qual cumprimento os senhores vereadores, as senhoras vereadoras, senhores, senhoras. Bom, faço uso da palavra mais para chamar a atenção de uma indicação. Mas antes disso, quero fazer um comentário. Hoje é a nossa quarta sessão, nós tivemos 196 indicações, uma média de 50 indicações, 49 indicações aí por sessão. Nós vamos bater o recorde, porque em 2017 nós fizemos 1.067. Em 2018 foram 1.212. Se nós continuarmos nessa linha, nós vamos ter 2.500 este ano, né? Considerando também que o número de requerimento vem significativamente aumentando. Nós já estamos tendo uma média de 11 requerimentos por sessão. Hoje nós vemos o requerimento 46, né, na quarta sessão. Nessa linha também nós vamos ter em torno de 600 no final do ano, né? Quer dizer, se houver uma compilação dessas manifestações nossas, né, aí dá um bom plano de trabalho. Porque se analisarmos as indicações que estão ocorrendo, elas vêm até se repetindo. E porque se faz necessário, como o problema não é resolvido, ele tem que ser feito novamente, né? Através de indicação, através de requerimento. Então, aqui a minha ideia é que talvez o Executivo pudesse compilar essas indicações, esses requerimentos e apresentar um plano de trabalho que muito facilitaria, porque o que nós queremos é a solução do problema, até para dizer os prazos para a população, né? Falar, olha, a sua rua que está em tal estado vai ser consertada no período tal. Existe um planejamento, uma programação para isso, né? E os nossos requerimentos, eles versam sempre, tapa-buraco, limpeza, né? O trânsito, as faixas de pintura, as placas de indicação, redutores de velocidade, né? Principalmente versam sobre isso. E a gente está fechando muito mais através das dos requerimentos agora, né? Como não tem resposta na indicação, agora partindo para o requerimento, o que vai estar acontecendo? E se houvesse
uma compilação desses dados, uma apresentação de um plano, eu tenho certeza que muito facilitaria. E a própria população saberia quando sofreria ação no seu bairro de melhoria. Tá? Eu estou fazendo uso da palavra, mas por conta de um problema também que é repetido. Nós temos aí, acho que 3 ou 4 indicações nesse sentido, e também ofícios que não entram aqui nas indicações que foram feitas à empresa que cuida. E agora estão pedindo também que o Executivo tome essas providências. Poderia passar? Que é da rodovia Júlio Basso. Veja só. Por conta desse buraco, os caminhões, os carros, eles mudam de lado e... desde o início, né, desde aqui até o final que liga com a rodovia do Açúcar, ele está em péssimas condições. E aí na entrada da cidade os buracos já começam, né? Então a gente está fazendo essa indicação, Seu Carlos, mais uma vez cobrando. O senhor me permite uma palavra? Claro. Eu acho que tem que ser noticiado a Artesp, porque quem regulamenta a concessão da rodovia do Açúcar é a Artesp. E é uma obrigação da rodovia de cuidar dessa estrada. E ela não está cumprindo com a obrigação dela. E é reiterado os problemas aí. Não... Eu acho que a gente deveria mandar um ofício comunicando para que a Artesp venha fiscalizar. Você tem razão, vereador, concordo e acho que devemos fazer isso mesmo. Mas essa indicação, ela vem justamente porque no ano passado, precisamente em 2 de maio de 2018, nós fizemos um ofício à Artesp solicitando essas providências, né? E eles nos responderam até com as fotografias que eles estavam fazendo a manutenção. Mas não era suficiente, a gente sabia porque, pela forma que faz. Eu acho que a gente deve usar essa sua proposta e reiterar esse pedido para a Artesp e junto com o Executivo também. É visível esse problema, nós temos que trabalhar bastante. Todo município que tem uma vicinal, onde tem o pedágio, nós temos 2 pedágios do Rio das Pedras, né? Tanto aqui Tietê quanto lá. Eles têm uma melhoria grande, só o Rio das Pedras que não está tendo, né? A gente precisa insistir para que a gente também tenha melhoria. A Valério Pedro Valerini, né, a duplicação, se a gente for observar, desde 2013, 2014, os vereadores que nos antecederam já vêm brigando para que houvesse a duplicação, a manutenção ou a terceira faixa, né? Nós temos que continuar pedindo, insistindo para que aconteça alguma mudança nesse sentido. Tá? Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Geandre David Roncato. Senhor presidente, cumprimento o senhor em nome dos demais vereadores, aos funcionários, ao público presente, aos internautas, Guarda Municipal, meu boa noite. Cumprimento o senhor ex-vereador José Henrique do Paulo. Seja sempre bem-vindo. Zé do Paulo. Hoje fiz várias indicações, vários requerimentos, mas vou começar falando sobre uma informação que um pai me procurou, referente que ele trabalha como reciclador. A esposa dele trabalha em Piracicaba, pega ônibus todo dia e ele não tem onde deixar a criança. Aí ele disse que foi até a escola Nelson Rosamilho, conversou com a diretora e a diretora colocou ele numa fila de espera de crianças. Eu fui até lá conversar com o pessoal da escola e vi que tem 2 classes vazias que cabe
20 alunos aproximadamente cada classe. Então seriam 40 crianças. A diretora não soube informar direito o que estava acontecendo ou por qual motivo não estava chamando as crianças. Mas amanhã, quero deixar aqui registrado, eu vou até o senhor Carlos de Fávio, o senhor prefeito, e falar para ele dar uma voltinha lá na creche, ver como que está a situação e perguntar para a diretora por que não está dando vaga para essas crianças. Agora você imagine, a mãe trabalha, o pai trabalha e a criança como fica? Vai junto com o pai buscar reciclagem para a rua? Tá certo isso? Aí vem o conselho tutelar e notifica o pai por uma coisa errada que está fazendo? Então é um problema social, tem que ser resolvido, e amanhã eu vou pedir para o prefeito dar uma passadinha lá. Outra situação que eu não coloquei em pauta na reunião hoje, mas é uma indignação que ultimamente só ando indignado, né? É um projeto de lei que eu fiz sobre a horta na escola, um projeto lindo de você pegar a criança e até um pedaço de terra, plantar uma sementinha, ir lá regar essa sementinha, depois de alguns dias você vê um brotinho verde nascendo, e a criança vai lá e vê que aquele brotinho verde foi ela que deu vida. Depois de um tempo ela vai lá e vê que esse brotinho nasceu e já está com 15 centímetros, depois 20, e sabendo que aquela plantinha ele tem que regar para crescer mais, e regar sem usar o produto agrotóxico, que também vai fazer muito bem à saúde dela. E depois de um tempo, ela vai saber para que serve aquela planta. Se é um chá, se é uma verdura, se é um alimento que faz bem para uma determinada enfermidade. Vai levar essa informação para dentro de casa e vai adquirir essa cultura. Uma cultura que ela pode ter dentro da casa dela, que aprendeu numa escola pública, sem custo algum. Mas todo o projeto elaborado nessa Câmara Municipal, muitas vezes a gente fica triste, porque se o vereador que fez o projeto não der uma iniciativa, é um projeto morto. E para não se tornar morto, muitas vezes o lado financeiro particular meu, contribuo, consigo tela, consigo morão, consigo esterco, consigo a muda, tudo para dar continuidade no projeto. Essa semana consegui praticamente 5 metros de esterco. Dividi para 2 escolas. Uma escola e uma creche. Uma creche foi no bairro Nosso Teto, onde a dona Fátima tem uma excelente horta bonita, que ela planta e o que colhe fica na creche, para as crianças. Lá foi fácil. O caminhão basculante chegou do lado, tiramos uma tela e deixamos lá meio caminhão de esterco para aquela creche. Saímos de lá, fomos para a escola do Sem Terra, eu acompanhando. Que pena, o caminhão não conseguiu entrar na escola pelo tamanho dele. Conversando lá com o responsável, deixamos o esterco do lado do portão. Tinha mais ou menos uns 2 a 3 metros de esterco. Saí dali, já procurei um servidor público que ele pudesse pegar uma máquina carregadeira e meia hora de serviço esse esterco ia estar para o lado de dentro da escola, próximo à horta. Aí ele mandou procurar uma outra repartição pública, porque a máquina estava em manutenção ou estava em outro trabalho. Fui atrás da outra repartição pública. Disse que no dia seguinte de manhã ia conseguir fazer o serviço.
Liguei na escola, nada. O esterco estava lá no mesmo lugar, com as crianças passando lá e falando: olha o cheiro do cocô aqui na frente da escola. Liguei para o prefeito. Prefeito, está nessa situação. Vê se o senhor pode me ajudar aí, a gente colocar esse esterco dentro da horta. Deixa que eu vou ver por você. Fiquei feliz. O prefeito vai me atender. Passou um dia, a diretora me liga. E aí, Nabuco? Tudo bem? Falei, sim, diretora. Então, você precisa resolver aquele problema que você deixou aqui na porta da escola. Realmente, diretora, a senhora tem razão. É um problema meu. Mas eu vou ver o que eu faço. Liguei novamente na prefeitura, me atenderam. Um outro servidor público. Não, porque já está resolvendo para o senhor Nabuco. Pode deixar. Nada de novo. No dia seguinte, passou o final de semana, né? Aquela situação lá. No dia seguinte, me ligaram para mim, da prefeitura. Nabuco, só confirma para mim se foi feito o serviço. Tudo bem. Liguei na escola. Nabuco, você precisa resolver seu problema daqui na frente da escola. Falei, então tá bom, diretor. Eu sou da pessoa que muitas vezes carrega o fardo sozinho e não peço ajuda para ninguém. Porque quando eu peço, eu não sou atendido. Então eu fiz um vídeo para mostrar para vocês aí a história do esterco. Antes, por favor, Luiz, só dá um pause. Antes eu queria parabenizar a servidora que cuida dessa horta. Mostra as fotos. Ela planta lá, gente. Tem pé de melancia, pé de abacaxi, ó, pé de mamão. Dentro, aumenta um pouco essa foto, por favor. Aí, ó, é um pé de mamão num balde. Então as crianças vai saber como planta um mamão, que é só jogar sementinha ali e vir reproduzir. Tem pé de manjericão, pé de cebolinha, pé de abacaxi, pé de melancia. Ó a melancia. Aumenta a foto, por favor. Pensou que lindo isso dentro da escola? A criança nunca viu como nasce um pé de melancia. Pé de abacaxi. E aí tá eu. Por favor, coloca o filme. Olá, meus amigos. Hoje estou aqui na Escola Maria Aparecida de Gaspe, no bairro Sem Terra, para dar continuidade no projeto de lei de número 18 de 2017 que eu fiz para que haja horta escolar, né? Uma forma de as crianças poderem conhecer essa cultura e conhecer os alimentos sem agrotóxico também. Mas o que fico indignado é que eu consegui esse esterco para colocar na horta. E esse esterco não deu para o caminhão entrar dentro da escola, tendo que deixar do lado de fora. Faz uma semana que estou pedindo para que o prefeito nos atenda uma máquina carregadeira, colocar esse esterco aqui dentro da escola, para dar continuidade no projeto. Mas não fui atendido. Obrigado, mas mesmo assim, peguei meu carro, meu horário de serviço, estou aqui dando continuidade no projeto, utilizando meu carro para carregar esterco e trazer até o projeto da escola. Meu muito obrigado a todos que me apoiam. Um abraço a todos. Foram só 6 viagens, mas foi bom. Suei um pouco, fiz um pouco de exercício, estava um pouco parado, e agradeço ao senhor prefeito por essa oportunidade que ele me deu. Boa noite. Com a palavra, o vereador Trudipert Alan Leite Rister. Antes eu peço para o senhor Jean de David Roncato, vice, para que assuma a cadeira.
Senhor presidente, nobres vereadores, guarda municipal, ex-vereador Zé do Paulo, seja bem-vindo a essa casa e a todos aqui presentes. Muito boa noite. Quero começar falando sobre uma indicação que eu fiz no bairro Batistada. Pode mostrar a foto lá, Luiz? Tenho 4 fotos. Não chegou só o vídeo. Então tá. Eu fiz uma indicação no bairro Batistada, logo na entrada do bairro Batistada. Esse último mês de chuva acabou sendo mais intensivo do que nas outras épocas e acabou abrindo mais buracos do que já tinha na entrada do bairro Batistada. Então eu fiz uma indicação para que seja feita alguma coisa e o mais breve possível, porque esse buraco está lá incomodando as pessoas que passam lá e dificultando o trânsito lá. Vou passar um vídeo agora, Luiz. Eu vou passar um vídeo e depois do vídeo eu dou uma explicação. O que nós precisávamos para poder ter essa casa própria aqui em Rio das Pedras. Então tem um vídeo aí que eu gostaria de passar. Esse vídeo foi passado aqui na Câmara dia 28 de agosto de 2017. Muito obrigado por ter, de uma maneira, há algum tempo a gente já está querendo, né, estar aqui com o Rodrigo Garcia, no qual a gente já conhece o trabalho junto com o deputado Aldemarque, e a gente vem pleiteando a questão da nova moradia em Rio das Pedras. Então, por isso que a gente pediu o contato do Aldemarque, que nos atendeu, estamos aqui hoje, e gostaria que o Rodrigo nos dissesse alguma coisa em relação a essas moradias, do que a gente pode estar sonhando para Rio das Pedras. Olha, é um prazer receber você, o deputado Aldemarque, aqui na Secretaria de Habitação, onde eu pude explanar a política habitacional do governador Geraldo Alckmin, os desafios que nós estamos tendo nesse momento de crise de continuar as nossas obras. Rio das Pedras é uma cidade média, uma cidade que tem grandes desafios pela frente e também um grande déficit habitacional. Lembrávamos aqui do último conjunto habitacional entregue pela CDHU, que foi no ano de 2014, e a necessidade agora de novas obras. Conversei com ele sobre a importância da Prefeitura Municipal ter um terreno, né, que esse terreno é o primeiro passo para que, com a doação feita ao Estado, a gente possa empreender, e que nós estaremos nos próximos 2 meses avaliando as áreas que serão propostas pela Prefeitura para saber se alguma delas passa nos nossos critérios técnicos para que a gente possa ter um convênio assinado com o Rio das Pedras, que é o primeiro passo antes de uma obra efetiva da CDHU. Estamos à disposição da cidade, temos também o programa de regularização fundiária, o programa Cidade Legal, que também dá a titulação a imóveis que às vezes há anos e anos existem, mas não são titulados, né? Isso dá segurança jurídica também, principalmente às famílias mais carentes, e vamos estar à disposição da população de Rio das Pedras, não é isso, Alckmin? É isso aí, eu gostaria de... Bom, qual o motivo de eu estar passando esse vídeo? 28 de agosto de 2017. Passou quanto, mais ou menos? 1 ano e 8 meses. Quando eu passei esse vídeo aqui, logo depois, eu levei para o Executivo a possibilidade da gente estar junto com, para quem não conhece, esse senhor que está aí hoje, na época ele era secretário do CDHU, do Estado de São Paulo. E hoje, por coincidência, ele é vice-governador do Estado de São Paulo. Mas por que eu estou passando isso aqui? Porque faz 1 ano e 9 meses que eu apresentei isso, levei para o Executivo, mostrei o que era necessário para que a gente pudesse estar encaminhando naquela época, né, para que ajudasse aqueles que mais precisam. Mas por que eu estou tocando nesse assunto? Porque vi uma matéria no Jornal Verdadeiro, agora no final de semana, que eu fiquei muito contente. Porque no editorial estava escrito lá que a Prefeitura, né, fez algumas coisas para os que mais precisam. E aí eu lembrei, eu falei, mas e nós? Eu gostaria de perguntar para os senhores, porque eu lembrei que no ano passado, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, de emendas parlamentares dos deputados, no qual a gente tem dentro do nosso partido, salvo engano, o ano passado, para esse ano, foram
utilizados aqui no município em torno de 2 milhões de reais. E eu gostaria de perguntar, para quem quiser responder, não precisa me falar em valores, vereador Marconato, a emenda do senhor, para que veio para Rio das Pedras? Para a saúde. Para a saúde? Para a saúde. Doutor Fernando. 2 deputados. Mano. 2 deputados. Doutor Fernando, a verba do senhor veio para quem? Como eu já falei na sessão passada, só esse ano, junto com o Nabuco, o deputado Vanderlei Macris enviou R$200 mil, que a gente acreditava que ia ser para aquisição de ambulâncias, mas descobrimos que é para uma van adaptada. No ano passado foram mais ou menos 250 mil entre verbas de saúde e também de infraestrutura, onde a gente esperava que fosse realizado alguma coisa de operação tapa-buraco. Mas a gente tem aqui um sério problema, porque falta água e aí a gente pede para Deus mandar chuva. E se Deus atende, a gente fica com 30 mil buracos, porque parece que tem um para cada habitante dessa cidade. Né? Quando eu vi o vídeo do nosso colega vereador Carlos Ivan Sica, eu até nem achei que era tanto buraco, porque tem rua aqui que não dá para trafegar mais, que é aqueles buracos que o SAI abre de guia a guia, né? E que com a chuva eles se aprofundam e aumentam ainda mais. E para piorar a situação, a gente vai, né, nesse trabalho em busca de emenda com deputados, e quando chega a emenda, a prefeitura também não avisa, não anuncia e não agradece. A gente tem que ir atrás de garimpar a informação para depois tentar publicar alguma coisa para agradecer esse deputado que muitas vezes tinha entre centenas de cidades para ajudar e escolheu ajudar nós. Então a gente vê que é uma difícil situação que a gente incorre, primeiro, porque parece uma briga de egos, onde a prefeitura não quer dar crédito a quem tem crédito e não transparece à população aquilo que faz e como faz ou por intermédio de quem faz. E não há demérito nenhum quando a gente acata uma sugestão ou uma decisão de alguém, né, e executa. Né? Nem tudo na vida é só vaidade, mas parece que não é todo mundo que pensa assim. Correto. Vereador Canela. A minha veio para a saúde, parece que foi 350 mil para a saúde, 100 mil para a compra do ônibus, que ia pegar mais 100 de um outro vereador e do outro deputado, e 100 para o esporte. Vereadora Neiva. O meu foi na infraestrutura. Vereador Nabuco. Junto com o vereador Dr. Fernando, foram R$200 mil em transportes para a saúde pública, uma moto encostada na garagem municipal e 300 mudas de árvores nativas. Vereador Leandro. A nossa foi em conjunto, né, presidente? Aquisição de um aparelho endoscópico que também até agora não vimos. Vereadora Zanetti. Vereador Carlos Sica. Também para a saúde e para esporte ou infraestrutura. Não tem, foi mais ou menos nessa linha que colocou, porque depois a gente não sabe exatamente como é que ficou. Os vereadores do Partido Verde seriam o Medissame e o Chico Sardelli, né, que as ervas que viriam. O motivo de eu estar indagando os senhores... Sim? Uma licencinha, vereador. O mais triste é que quando vem verba dos nossos deputados, que é a mais pura realidade do que o vereador Fernando acabou de dizer, isso é muito triste. O mais duro é quando vem a verba, que no meu caso, o meu deputado mandou uma verba para a saúde, e infelizmente nós acabamos perdendo por falta de atenção da parte da saúde, porque veio certinho e passou o prazo. Qual foi o valor que perdeu? R$250 mil. R$250 mil. O que isso poderia é o mais ser triste. feito? O que poderia ser feito com R$250 mil? Meu Deus. Então o motivo de eu estar indagando os senhores é justamente por quê? Eu fiquei contente com a matéria, com o editorial, né, da maneira como o executivo vem fazendo, né, ajudando as pessoas, mas eu acho que nós temos a nossa contribuição, afinal são 2 milhões que foram injetados no município, né, para aqueles que mais precisam também. Área da saúde, infraestrutura,
e outras que foram especificadas aqui. E já há promessas para esse ano. Outras, claro, entendo. Então, eu fiquei contente porque, novamente, semana passada eu falei que a gente está no caminho certo. E eu acredito que todos aqui estamos no caminho certo, embora não apareça da maneira como, né, deveria aparecer, embora não que a gente dependa dessa total publicidade, mas é importante para que o nosso munícipe realmente saiba o que realmente, né, o quanto demora e o quanto custa e o quanto tem que se empenhar para 100, 200, 300, 400 mil reais para o município e de repente perder 250 mil reais, que você demora às vezes 4 anos para conseguir. É o trabalho de 4 anos. Presidente, em 2017 perderam 100 mil reais numa verba que veio para comprar uma van adaptada. 100 mil reais. Sim. Presidente, vamos só deixar bem claro também, né? Isso é um desrespeito com a população de Rio das Pedras e com o dinheiro público, né? Porque, afinal, são 2 milhões de reais. O que é? Jogado fora? Sim, eu entendo a indignação do senhor também, mas o motivo da gente estar falando sobre esses 2 milhões de reais que foram injetados no município, né, no qual a gente aqui durante 2 anos vem pensando da melhor maneira de como também nós podemos utilizar essa verba em prol daqueles que mais precisam. Tá? Mas, como já foi exemplificado aqui pelos nobres vereadores, né, tem coisas que a gente não entende o que está acontecendo. Mas o pior, que o povo que está aqui também não entende o que acontece. Às vezes eles pensam de uma maneira, acham que pode ser mais fácil conseguir essa verba, mas não é. É muito difícil conseguir essa verba, porque um deputado, ele se elege com 100 mil votos. O Estado de São Paulo tem aí quanto? 500, 600? 540 municípios. E quando a gente é agraciado com uma quantia, né, dentro desse 540 municípios, que você pode ter certeza que foi para 50, 500 não foi. E a gente se depara com uma situação dessa, né, de deixar perder prazo e aquilo que a gente quer que realmente seja beneficiado para as pessoas que mais precisam, porque é aquilo que a gente está lutando também, para as pessoas que mais precisam, porque de alguma maneira, indiretamente, nós vamos ser beneficiados, vai, mas se esse dinheiro vai para a saúde, sobre tudo o que acontece, aparelhos novos e tudo que pode ser feito, quanto que foi, doutor Fernando, na saúde, da parte do PSDB? Dessa última verba foram 200 mil reais, que somados com outras verbas, Sim. eles fizeram uma aquisição de 2 ambulâncias de quase 390 mil. Sim. Então veja o descaso, né? O vereador Marconato colocou agora que em 2017 conseguiria comprar com 100 mil. Já perderam uma emenda aqui. Perdeu a emenda, hoje teve que gastar o dobro. Eu acompanhei a assinatura da emenda junto com o doutor Júlio, foi feita em dezembro, a assinatura do convênio da Assembleia. Em janeiro veio o dinheiro e esse dinheiro foi perdido. Então veja. Voltou para o Estado. Depois dessa perda, quando foi comprar já custou quase o dobro. Né? Então aí a gente vê qual é o custo, como onera o contribuinte quando a gente não toma as medidas na maneira e na data correta, né? Sim. Agora... O vereador, dá uma palavra aí. Sim. No final do ano passado, eu fui com o deputado Vicentinho. Saímos daqui, acho que era 5 horas da manhã, né, Branco? Cheguemos em casa, era meia-noite, cara. Ficamos lá o dia inteiro lá, que lá tem um monte de gente para pedir verba para os municípios. E a gente conseguiu uma verba de 250 mil, que é para o barracão da reciclagem, para esse ano vinha essa verba aqui. Mas isso é um dia, né? Fora o que depende de ligações, indas e vindas, né? Bastante. Espero que não perca esse dinheiro, né? Espero que não perca esse dinheiro. Isso, pedir, às vezes até implorar para que o município seja contemplado, né, com aquilo que a gente especifica, às vezes é 100, 150, 200 mil, se vier 50 também será de bom grado, né? E se a gente não correr, a gente não consegue. Se a gente ficar aqui, não consegue verba de deputado. Isso significa que é o seguinte, então, vamos entender uma coisa. Por que eu fiquei contente? Porque é o seguinte, se a gente está fazendo para os que mais precisam, tem 540 municípios no estado de São Paulo, então significa que nós fizemos nosso dever de casa, chegamos na frente e fizemos melhor do que 500 cidades que não conseguiram trazer o que a gente conseguiu trazer para o município. Então acho que precisava, né, todos os vereadores aqui serem vistos de uma maneira, né, que realmente está contribuindo,
está indo atrás, está fazendo, está buscando, né? Estamos dependendo da paciência, né, que a gente tem, mas que o povo tem hora que não está entendendo mais. E é uma pena que é o seguinte, a gente tem poucos aqui que estão presentes, que acompanham, né? A maioria das pessoas que estão aqui acompanha, sabe um pouco de perto o que acontece, outras pessoas não ficam sabendo, às vezes, dessas situações, né? Fica difícil delas entenderem também como é o trabalho, como que a gente faz e como realiza, né? Para quem está aqui, às vezes é difícil entender um pouco do que acontece, então esse é o motivo de eu estar aqui explanando, para passar um pouco de tudo que aconteceu nesses 2 anos, né? Daquilo que a gente vem reivindicando, pedindo, né? E tomando na cabeça com algumas coisas, mas que ela está sendo feita, porque também pensamos naqueles que mais precisam realmente, né? Fazendo de uma maneira que outros municípios não conseguiram fazer. E a gente conseguiu trazer isso para o município e reverter, esperamos, né, que isso seja revertido para a população de uma maneira que possa ser aproveitada. Então, agradeço a presença dos senhores, né, com essa explanação aqui, e entendo e que eu já falei. Cansar, cansa, mas desistir, nós não vamos desistir, né? E vamos continuar fazendo, porque cada vez mais nesse começo de ano eu estou entendendo que nós estamos no caminho certo, não estamos fazendo em vão. Agora, não depende só de nós, mas a nossa lição de casa, o que deve a nós, o que compete a nós, está sendo feito aqui individualmente, para cada um, sem contestar mais ou menos. Eu acredito que o conjunto se reverte em benefício para o município. Sim, senhor presidente, só mais uma colocação. Acho que também o ano passado nós conseguimos, através de contatos nossos, de empresários de fora, como a gente tem bastantes clientes fora, uma doação de R$20 mil em materiais, computadores, tablets, enfim, televisões, para a Biblioteca Municipal. E veio também ao meu conhecimento que está tudo lá atrás, lá. Nada foi usado. Nada. R$20 mil. Calma aí, deixa eu me dar a parte. Pode falar. Esses dias veio uma servidora pública me procurar que tem uma placa do computador lá, custa R$100. Faz 20 dias que o computador está parado por causa de R$100. Isso mesmo. Inclusive a mesma funcionária me ligou se ela podia pegar um notebook que estava lá para usar na biblioteca. Falei que sim, ia ficar sem computador. Complicado. Então, também deixar o recado aí para a Secretaria de Educação. O projeto de lei das placas de ruas, qual seria o custo para o município? Ou eram os empresários, as pessoas que iam doar para o município? Como que está esse projeto? O custo? Boa vontade. É lastimável, né? É lastimável, vereador, a situação que nós chegamos e estamos. É lastimável, não tem palavras. Então é aquilo que eu falo, né? Acabei de falar na tribuna ali. Quando não sabe se administrar, tudo vai mal. E nós vemos que todos os aspectos, todos os âmbitos estão mal. Olha a situação aqui que nós estamos. Gostaria que o Rio das Pedras... Com certeza, vereador, nós estamos, mas eu gostaria que todo mundo, muitas pessoas estivessem aqui nessa noite assistindo. Sim. Tomara que possam acessar o YouTube e ver a sessão e ver a tristeza, né? É muito triste a situação que chegou a essa administração. Péssima. E eu só quero lembrar a respeito de que toda semana a gente fala aqui, vou falar de novo, vou continuar falando sobre a mini usina de asfalto que eu propus como uma emenda, tá? Que ajudaria muito, eu já fiz pesquisas, a produção do material para ser tapado os buracos, ele sai praticamente metade do que custa para ser tampado um buraco. Então é só fazer a conta. Se ele custa metade do preço, é só você dividir pela metade do que foi gasto até então. E aí sobraria para ser gasto realmente aonde é necessário, com aqueles que mais precisam também. Agora, ideias nós trazemos. E faz o quê? Vai fazer 2 anos que eu estou batendo nessa tecla, falando dessa situação, mas ninguém nunca me deu um motivo por que até então não ocorreu. Né? Talvez, eu acho que é só nós que entendemos essa necessidade, né, de ter essa máquina e de talvez outras coisas que a gente pense aqui, né, como caixa d'água no São Cristóvão. Quem precisa? Quem mora lá. Feita através de emenda positiva, né, doutor Fernando? Positiva. E ainda não foi feito. O ano passado. A última resposta é que está em fase de licitação, né?
Então, se a questão da contratação de uma empresa para fazer a capinação e a limpeza urbana demorou mais de 2 anos, você imagine uma caixa d'água, né? Só que é triste, né, vereador? Porque ele tinha até dia 31/12/2018. Isso já é uma improbabilidade tão gigante. Só para complementar, senhor presidente, a respeito do material doado, eu faço a pergunta, como eu fico com o pessoal que doou esses materiais? Se eu doei o material para você e não foram utilizados? Então que fica essa reflexão aí, pessoal, né? A Manetone doou aproximadamente, acho que quase R$200 mil na praça Genato Suave. Como estão esses aparelhos hoje lá? Viu, o senhor me dá a parte, senhor presidente? Sim. O senhor vai ter que fazer que nem eu fiz com o meu carro, buscar esterco lá. O senhor vai ter que pagar alguém para instalar todos os computadores lá, porque se for esperado a iniciativa pública, o senhor não vai conseguir. Só isso? Não basta levar a receita do bolo, eles querem o bolo, mas se a gente levar o bolo, não vão comer, vai apodrecer também. Então fica aqui a nossa indignação com tudo que vem acontecendo, da maneira como vem acontecendo, né? Que a gente vem falando nesses 2 anos e meio, 3 anos já que estamos entrando, né? Agora, fica uma pergunta. O impositivo de 2017 está entrando para fazer o que é mesmo, doutor Fernando? Está entrando para fazer o que agora em 2019? O que era da impositiva de 2017? A impositiva do ano passado, né? Do ano passado ou de 2017? Não, de cumprimento do ano passado, né? Tá. A gente fez requerida em 2017. A gente fez a alteração na legislação em 2017 e ela ficou valendo para o ano seguinte. Agora, a gente acredita naquilo que está sendo passado, né? É uma resposta oficial e existe ali o cumprimento de algumas emendas, mas tudo isso a gente vai apurar com bastante calma e cautela, sim, a fim de verificar a veracidade de tudo isso, né? É evidente que existe uma legislação que ampara esses pedidos e o próprio gasto público, que é a lei orçamentária, e aquilo que tiver em desacordo vai ser apurado. Sim. Só mais uma coisa para terminar. No ano 2007, aqui nessa Câmara Municipal, uma das minhas emendas impositivas, se eu não me engano, de R$64 mil, eu fiz questão que fosse destinado totalmente essa verba para manutenção ou uma reforma do pronto-socorro. Até hoje, do ano 2017 para cá, eu não tive uma explicação por que não foi realizado. E você não vai gostar da explicação, porque a última resposta foi dada agora essa semana que passou, sim, que ainda não foi feito e agora o motivo é porque o prédio ele é particular e tem outro dono que ainda não se sabe ao certo quem é. Aliás, falando nisso, né, recebi algumas informações, inclusive ontem à noite, quase por volta da meia-noite, de pessoas aqui da cidade dizendo que não estavam sendo bem atendidas no pronto-socorro e que tiveram condições e foram encaminhadas para Piracicaba. É mais uma preocupação, né? Porque a gente vem acreditando que vai melhorar, né? Que agora vai haver investimento, inclusive não houve, né? Já vai fazer quase um mês que as citadas empresas aí assumiram e ainda se especula muito e se vê pouca coisa sendo feita. Então, a gente também tem acompanhado isso a fim de averiguar aonde isso vai chegar, até porque, como todos sabem, por essa Casa de Leis não passou nenhuma autorização para a celebração desse novo contrato, inclusive com requerimento do Canela hoje a respeito da UBS, né? O senhor me dá a parte, senhor presidente? Correto. Passamos um pouco do limite, mas como presidente até posso solicitar ao senhor. Da mesma forma que quando vai... Eu sempre uso um ditado que nós não devemos comer o bolo antes de cantar o parabéns, né? Essa administração sempre come o bolo, depois canta o parabéns, isso se cantar o parabéns também. Como empreendedor, né? Quando a gente lança um comércio, uma loja, uma empresa, sempre há uma promoção já de início, né?
E eu acho também que essa terceirização que foi feita no hospital já vinha há um tempo atrás uma negociação, um plano de negócio, né, um plano de trabalho em cima de toda essa transferência de proprietários, vamos pôr assim. E eu achava que ia ser assim algo inusitado, né? Mudou, pelo menos dá uma pintada no pronto-socorro, uma maquiada, uma coisa bonita, uma coisa diferente, né? Já senti já o impacto. Mudou para melhor, mas não vemos isso, né? Então vamos esperar se chegar um contrato aqui, né? Para a gente analisar como que vai ser esse contrato, porque a população de Rio das Pedras não merece passar o que está passando. Mas a expectativa ela se faz grande porque praticamente há um mês atrás circulou um vídeo, né, nas redes sociais, chegou ao meu conhecimento, onde o prefeito celebra a volta da maternidade e da ortopedia. Então, é como o vereador colocou. E deixou se comemora aquilo também, que ainda nem recebeu, né? Que nem teve. Ele comeu deixou o bolo, recado, né? que mandem o contrato no prazo certo, e que eu já falo por eu, não sei se por todos, mas se vier em sessão extraordinária, eu não voto nessa casa. Isso é um desrespeito com a população de Rio das Pedras. Mas presidente, dá uma palavra. Você viu a situação da ambulância como que tá, né? A porta amarrada, os pneus, dá para ver não tem mais um risco pneu, certo? Dá dó daquele pessoal, viu? Dá dó. Já que deixou de ser uma filantropia, é um hospital particular, então vamos contratar com um hospital grande de Piracicaba. O pronto-socorro, o município é obrigado a ter. É obrigação do município ter um pronto-socorro. Mas se ele já passou até o BS do Maçudo Curo para frente, terceirizou, vai terceirizar do São Pedro também? Muito obrigado pelas informações. Não desistam da gente, venham sempre aqui. Muito obrigado pela presença. Concluída a leitura do expediente de hoje, e como não há matérias a serem apreciadas na pauta da ordem do dia, declaro encerrado a presente sessão e boa noite a todos.